Olá, eu sou a aluna Samara Coelho da Silva, estudante do curso de Informática para a Internet do segundo ano no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas, e o meu grupo vai explicar sobre o desenvolvimento industrial europeu. Ele é composto pelos alunos Carlos Vitor, Jair de Alcântara, João Vitor, Matheus e eu. Então bora lá! Primeiramente, eu quero que vocês saibam que o desenvolvimento industrial europeu se iniciou com a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que os países pioneiros nesse movimento foram a Inglaterra e a França. Tá, mas quais foram as consequências desse desenvolvimento? Bom, o surgimento da indústria, obviamente, e a consolidação do capitalismo, no caso do capitalismo industrial, devido ao alto fluxo de mercadorias, as trocas comerciais de capital, a produção manual substituída pela máquina, a manufatura substituída pela maquinofatura, a exploração excessiva dos recursos da natureza aumentou a produtividade, aumentou a demanda por matéria-prima. Mas esse vai ser um tópico que vai ser abordado melhor nos próximos slides. E a alteração nas relações de trabalho, que também vai ser melhor abordado nos próximos slides. Tá, aqui nós temos a imagem de uma máquina a vapor, que foi a primeira máquina da Revolução Industrial, foi o que deu início, na verdade, à Revolução Industrial, porque eles queriam aumentar, acelerar a produtividade no mercado têxtil. Tá, mas como é que ela funciona? Ela pega o vapor da água aquecido pelo carvão, que gera energia, essa energia é transformada em força, e essa força que vai movimentar as engrenagens da máquina. A maquinofatura, ela aumentou a produtividade, aumentou os lucros, e aí proporcionou investimento em outras tecnologias. Foi aí que surgiu as estradas de ferro e as locomotivas, que foi um grande passo nos meios de transporte, e que foi o que permitiu a expansão da indústria em outros países do continente europeu. Tá, mas quais foram as condições que levaram ao desenvolvimento europeu? O desenvolvimento da indústria no continente europeu. E por que começou na Inglaterra? Começou na Inglaterra porque ela tinha todas as condições necessárias. Primeiramente, o estabelecimento precoce da burguesia no poder inglês. Houve a Revolução Gloriosa, ou Revolução Burguesa, como vocês quiserem chamar, que foi a troca da monarquia absolutista pela monarquia constitucional, onde a burguesia ganhou poder sobre o Estado. E se burgueses são comerciantes ricos, obviamente eles investiram na economia, e isso acelerou o desenvolvimento econômico, proporcionando o desenvolvimento em tecnologias e a aceleração da indústria. Dessa forma, a Inglaterra se tornou uma grande potência, que foi o que aumentou o acúmulo de capital e proporcionou todo esse desenvolvimento. Também tivemos os cercamentos, onde eles pegavam terras comuns e cercavam para a criação de ovelhas. Isso obrigou os camponeses a migrarem para os grandes centros urbanos, dando uma grande quantidade de matéria-prima, de mão de obra. E, por fim, as grandes reservas de matéria-prima que tinham na Inglaterra, principalmente de carvão e ferro, que eram matérias-primas essenciais tanto para a construção quanto para o funcionamento dessas máquinas. Gente, hoje o continente europeu ele é o segundo menor continente do mundo, com 50 países. Ele é altamente industrializado, com economia diversa, bem desenvolvido, com transporte bem desenvolvido, com emprego de tecnologia tanto no campo quanto nas áreas de setores industriais. E o restante do que aconteceu para desenvolver essa indústria no continente europeu vai ser explicado nos próximos slides com os meus colegas. Muito obrigado por assistir até aqui. Olá a todos, meu nome é Carlos Vitor Almeida Cardoso Neto, sou estudante do curso de Informática 2 e irei apresentar agora sobre o desenvolvimento industrial europeu, ou seja, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um evento que ainda está em curso. A tecnologia da produção não para de avançar, tornando-se a fabricação de bens de consumo uma tarefa cada vez mais mecânica e menos humana, ou seja, as tarefas do consumo que hoje possuímos ou realizamos ou fabricamos, hoje em dia a utilização é muito mais viável realizar por meio de máquinas. E hoje em dia é bem mais rápido, mais fácil e mais barato do que a utilização da produção humana. Logo, a mudança radical que ocorreu na Revolução Industrial na Inglaterra entre 1780 e 1840 trouxe a produção mecanizada. Os equipamentos movidos pela força da máquina de vapor inventada por James Watt em 1760, substituíram o trabalho humano em atividades repetitivas ou que exigiam a força do uso da força humana ou também pela atração de animais. Nascida ali a produção em série e a organização da força de trabalho na planta
meio que realizou uma produção com longas jornadas definidas e funções ainda especializadas. Sobre a Inglaterra, que ela foi a precursora de tudo, como podemos ver, irei explicar mais um motivo disso, pois o país soube lidar com o contexto histórico da época. Na metade do século XVIII, o mercado mundial sofria uma enorme expansão do consumo. A Inglaterra era uma grande exportadora de tecidos, e disso até então feitos de forma artesanalmente. Com uma nova demanda, porém, o país criou máquinas onde aumentou a produtividade e diminuiu os custos, provocando uma grande crise no sistema artesanal no restante do mundo. Outros fatores que também favoreceram a Inglaterra foram a presença de mão de obra barata e os comerciantes e empreendedores que existiam possibilitou de utilizar matéria-prima do próprio país e das colônias. E por fim, as condições de continuar exportando possuíam navios e tinham controle dos portos e rotas comerciais. Logo, a mudança do setor econômico e social também afetou, pois a partir do momento que eles mudam a forma de produção, em vez de ser humana e passa a ser mecanizada, onde houve maior produtividade e diminuiu os custos, houve uma crise. Logo, afetou no setor econômico do país, pois a partir desse momento o país possuía mais capital, e também afetou o modo social, pois entrou em crise o país. Logo, muitas famílias foram prejudicadas pela revolução tecnológica da época. A nova forma de produção, de manufatura para maquinofatura, foi explicada a partir do momento que na manufatura eram os próprios consumidores e os próprios fabricantes produziam de forma manufaturada, ou seja, eles mesmos produziam com o seu esforço físico. E a maquinofatura é a utilização de máquinas para a produção. Sobre a nova relações de trabalho e o novo padrão de consumo. Sobre as relações entre capital e trabalho no início da Revolução Industrial, foram o seguinte: primeiramente, o salário pago apenas uma parte do seu tempo de trabalho, o restante era apropriado pelo capitalista. Continuando, o segundo caso sobre a relação de trabalho, os operários eram submetidos às condições desumanas de trabalho. As fábricas geralmente eram quentes e úmidas, e também sujas e escuras. As jornadas de trabalho chegavam por volta de 14 a 16 horas diárias, com pequenas pausas para refeições precárias. A terceira condição foi que muitos trabalhadores adquiriram doenças respiratórias por causa do ar poluído que vinha das máquinas, e afetou muito na produtividade, onde poucas pessoas passou a trabalhar. Isso houve diversas crises no meio da produção. A quarto movimento foi os movimentos repetitivos dos braços desgastavam logo as articulações do corpo e causavam intensas dores nos trabalhadores, que a partir do momento que eles faziam muito esforço físico na utilização das máquinas, eles sentiam dores e desgastes nas suas partes físicas do corpo. Quinta, alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados para o resto da vida. Sexto, os patrões incentivaram o trabalho infantil, pois as crianças recebiam salários baixos e eram mais obedientes. O trabalho infantil na época era a partir de 6 anos de idade em comum em algumas fábricas inglesas. E a sétima e última, mulheres e crianças recebiam 1/3 do salário de um homem daquela época. Agora irei explicar mais ou menos sobre a expansão do comércio e aumento dos lucros. A expansão do comércio internacional durante os séculos XVI e XVII colaborou que a burguesia europeia acumulasse capital e pudesse investir nas instalações de indústrias. E também a Inglaterra foi a precursora da Revolução Industrial, isso que fez que seu país se tornasse uma grande potência mundial. Com o avanço da Revolução Industrial, a Inglaterra passou a ser uma das grandes potências mundiais da atualidade. Porém, hoje sabemos que é os Estados Unidos. E por último, irei falar um pouco sobre o deslocamento dos consumidores e a distribuição de bens produzidos. As indústrias expandiram-se cada vez mais e criando um cenário meio que em progresso jamais visto. Logo, as principais invenções do período contribuíram para o melhor escoamento das matérias-primas utilizadas nas indústrias,
e também favoreceu muito o deslocamento de consumidores e também a distribuição dos bens consumidos. Oi, meu nome é Jair de Alcântara e hoje eu vou falar sobre fortalecimento do capitalismo e impulsionamento da industrialização. Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo monopolista, é a fase do sistema capitalista caracterizada pelo crescimento da especularização financeira em torno das ações de empresas, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito. Que se transformaram em mercadoria, sendo comercializada como tais. Disse que sua origem foi gravada e ocorreu ao longo do final do século XIX e no início do século XX, estendendo-se até os dias atuais. Podemos compreender que o marco para a consolidação do capitalismo financeiro foi o gradativo processo de transformação das empresas em ações, ou seja, a fragmentação dos títulos dessas empresas em várias ações que são comercializadas livremente. Os detentores de maior parte desses documentos, os sócios majoritários, são os que tomam as principais decisões, bem como aqueles que acumulam a maior parte do lucro dessas empresas. Esse avanço e aperfeiçoamento tecnológico possibilitou a produtividade nas indústrias, bem como os lucros obtidos. O mundo vivenciou novas criações e o incentivo à pesquisa, principalmente o campo da medicina. Por Revolução Industrial, as ciências humanas compreendem como período de grande desenvolvimento tecnológico, que foi iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para outras partes do mundo, com a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Assim surgiu a indústria, e as transformações causadas por essa possibilitaram a consolidação do capitalismo. Os países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando então economicamente diversos outros países, pela expansão territorial e a exploração de matéria-prima. É isso. Olá, meu nome é Matheus Pontieri Rezende e agora eu vou falar sobre esses 3 tópicos em verde, mas eu vou citar isenta a Revolução Industrial, mais especificamente a terceira. A terceira fase da Revolução Industrial, ela iniciou na metade do século XX, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e ela também foi chamada de Revolução Técnico-Científica. A principal mudança que essa fase da Revolução Industrial representou foi no desenvolvimento tecnológico, que ele contribuiu não só no processo de produção, mas também no campo científico. E nesse período, a industrialização ela se espalhou pelo mundo todo. Com a terceira Revolução Industrial, ela significou um novo patamar, que foi alcançado pelos avanços técnicos científicos e que até hoje são vivenciados pela sociedade. E dentre esses avanços, os principais avanços desse período, pode-se citar as inovações, os aperfeiçoamentos na área da robótica, da genética, das telecomunicações, da eletrônica, do transporte e também da infraestrutura. E tudo isso transformou ainda mais as relações sociais e também modificou o espaço geográfico. Agora sobre as características dessa terceira fase. Ela integrou a ciência, a tecnologia e a produção e transformou ainda mais a relação do ser humano com o meio em que ele vive. O uso dos recursos naturais estava cada vez aumentando, estava cada vez mais intenso. Se a gente considerar que a cada dia teve uma maior necessidade de suprir as produções, porque ia aumentando a demanda e tinha que suprir essa demanda. Por isso que houve um maior esgotamento desses recursos. Agora, sobre as principais consequências da terceira Revolução Industrial, que é importante citar, que teve muitos avanços no campo da medicina, criação de robôs que foram capazes de fazer trabalhos pequenos e também mais precisos, técnicas também na área da genética, que elas melhoraram muito a qualidade de vida da sociedade, a consolidação do capitalismo financeiro, o aumento do número de empresas multinacionais, maior difusão de informações e também de notícias, que integrava o mundo todo instantaneamente, que eu vou explicar depois que é a globalização, e também aumento dos impactos naturais e esgotamento deles. E por último, e interessante de citar, que nessa terceira fase houve uma preocupação com, ao mesmo tempo que havia o desenvolvimento econômico, explorava os recursos naturais, só que eles queriam fazer isso sem se preocupar com o esgotamento deles, pensando nas gerações futuras, que é chamado de desenvolvimento sustentável. Agora sobre as invenções nesse período.
Importante citar. Em 1947 teve o primeiro computador eletrônico e ele pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados. Em 1973, a Motorola criou o primeiro aparelho celular, que era móvel, né? Móvel que você poderia levar para qualquer lugar sem facilidade, que eu estou falando. E também outra invenção muito importante desse período, e que ela faz parte da vida das pessoas atualmente, é a internet. No começo ela foi chamada de ARPANET, que ela foi criada nos Estados Unidos no ano de 1969. Mas quando ela surgiu, ela não tinha o objetivo que tem hoje, vamos dizer assim, tão livre e aberta. Ela tinha o objetivo de interligar os laboratórios de pesquisas. Agora sobre as coisas importantes de se citar, sobre as principais invenções e descobertas. Tem o uso da energia atômica, tanto na produção de eletricidade quanto nas pesquisas, que eram relacionadas à medicina, que contribuíram muito no campo da biotecnologia e também da engenharia genética. Alguns avanços tecnológicos na área da engenharia espacial, com a criação e também lançamento de foguetes, ida do homem até a Lua, lançamento de sondas e outras coisas. Agora sobre a globalização. Fala em globalização porque ela representa um avanço tecnológico, principalmente no sistema da comunicação e do transporte, que possibilitou uma maior integração econômica e política. E a tecnologia, na terceira revolução industrial, ela permitiu que diminuísse o tempo e a distância, aproximando ainda mais as pessoas de todo o mundo. E também ela criou a possibilidade da transmissão das informações instantaneamente, ou seja, que ultrapassava os obstáculos físicos, culturais e também sociais. Ou seja, se antes eles não podiam, por exemplo, conversar assim, vamos dizer assim, pelo telefone, agora com a criação do telefone, isso pode acontecer em o quê? A mensagem chegar aqui em questão de segundos, dependendo do lugar, de acordo com a região, em menos de segundo. Então a globalização ela foi um evento muito importante que aconteceu na terceira fase da Revolução. Mas resumindo a globalização, vamos dizer assim, uma pequena frase, ela foi um processo na qual houve a ausência ou até a diminuição das barreiras econômicas e também imigratórias entre os países. Agora sobre a questão econômica da globalização. Na questão econômica, ela se caracteriza pela união do mercado mundial através dos blocos econômicos. Por exemplo, a União Europeia, Mercosul e NAFTA, que você já deve ter ouvido. E com isso, com esses blocos econômicos, houve o aumento da concorrência e também o nível de competição. Isso gerou uma exploração da mão de obra. Só que nesse mundo globalizado, o que é valorizado é a qualificação profissional, mas ao mesmo tempo que os direitos trabalhistas são diminuídos, empurrando cada vez mais esses trabalhadores para o mercado informal. Sobre a questão política da globalização. Os fóruns e também as organizações internacionais, eles se transformaram em um ambiente tanto de decisões políticas como econômicas. Sendo assim, esses blocos econômicos, eles tentaram dar aos cidadãos uma participação política, seja até mesmo através dos parlamentos, com o objetivo de construir um espaço de discussão com os cidadãos, né? Agora, na questão das comunicações, que é a marca que pode ser mais visível quando se fala em globalização. Porque, por exemplo, o telefone e a televisão ela já cumpriu esse objetivo. Só que com a introdução da internet, né, vamos dizer assim, o descobrimento lá da ARPANET e também dos celulares inteligentes, este papel da questão das comunicações foi mais ampliado. Por isso, como a gente vê que a informação ela é agora tão instantânea e próxima, como a gente está conectado numa rede. É isso. Obrigado por assistir. Meu nome é João Vitor, eu faço o curso de Informática 2 e eu vou estar falando sobre o desenvolvimento industrial europeu atualmente. Atualmente, a atividade industrial na Europa corresponde a 30% do seu produto interno bruto, o PIB, e tem cerca de 45% das suas exportações a níveis globais vindo das atividades industriais, o que gera mais empregos e um alto desenvolvimento ao continente. Com esses 45% de suas exportações, a participação europeia no ramo de exportações tem a maior participação entre os continentes, quando se consideram produtos industrializados. A parte da Europa
ocidental corresponde à maior concentração de indústria, o que gera um emprego com tecnologia de ponta e mão de obra qualificada. Há um problema muito grande que é com a preocupação ambiental, que é muito forte, que geram multas altíssimas às empresas que não seguem com as demandas ambientais. Ou seja, as empresas que causam muitos danos ao meio ambiente, elas tendem a pagar multas muito altas. O continente europeu ele é um dos mais produtivos e dinâmicos do mundo e tem altamente industrializado e bastante empregos de tecnologia no campo, para o desenvolvimento de agricultura e pecuária. Podemos dizer que atualmente a Europa é um dos continentes mais industrializados de todo o mundo. Acho que fica atrás apenas da Ásia, se eu não me engano. Atualmente, a atividade industrial na Europa está concentrada na Europa Ocidental, com destaques, como eu já tinha falado, da Europa, para Reino Unido, França, Bélgica e Países Baixos. Esses países concentram a indústria de base, petroquímicas e metalúrgicas, e de bens de consumo, como automobilísticas, farmacêuticas, têxteis e alimentos, e de ponta, com emprego de alta tecnologia, informáticas, biotécnicas e telecomunicações e robóticas. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da nossa apresentação. Qualquer dúvida, nós estaremos respondendo.